Oi para você, vem comigo conferir esse sisteminha aqui que eu estou desenvolvendo, voltado para impressão 3D. Nada impede de usar ele para outros propósitos, mas a princípio a intenção é fazer ele para impressão 3D. Então nós temos aqui ó, o que seria a mesa da impressora e vamos lá. Primeiro eu vou criar um cubo aqui, na verdade antes de criar qualquer peça, primeiro a gente tem que criar o projeto. Então criei aqui o projeto. E agora a gente tem aqui o projeto já criado e eu posso adicionar peças. Por exemplo, eu vou adicionar esse cubo aqui, né? Ele é só um cubo, não dá para fazer muita coisa com ele, mas serve para a gente fazer a demonstração aqui. Então, eu estou com ele selecionado, ó, tirei a seleção, eu clico em cima dele, está selecionado. Para mover ele, eu aperto a letra M, ou então eu posso selecionar ele e apertar aqui, ó, nesse botão. Pronto, agora eu consigo mover ele para qualquer direção. Aqui embaixo você pode ver que aparece a distância que eu movi. E Mas assim, a movimentação aqui está no eixo X e Y. Eu posso travar a movimentação para qualquer direção, em qualquer dos eixos, apertando as teclas direcionais do teclado. Por exemplo, se eu apertar para a direita, eu travo no eixo X. Se eu apertar para a esquerda, eu travo no eixo Y. No caso, Y da impressora, né? No caso aqui, em ambientes 3D, a gente chama de Z. E se eu apertar para cima, eu travo o movimento na vertical, né? Se eu apertar ESC, ele volta para a posição inicial. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse cubo aqui. Pronto. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um texto aqui. Vamos criar um nome personalizado aqui. Então eu vou mudar aqui primeiro o texto, eu vou chamar de Sofia. Vamos lá. Sofia. Tá aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é deitar esse texto sobre a mesa. Então eu vou girar aqui em menos 90 graus. E você pode ver que esse texto está afastado da mesa. Então eu vou clicar aqui nesse botão, ó, ele vai cair sobre a mesa. Pronto, agora está coladinho na mesa. Eu vou trocar a fonte também. Eu tenho aqui uma lista de algumas fontes, eu já sei qual que eu vou escolher. Eu vou escolher a Butterpop. Pronto, está ali. Eu já vou trocar também a cor, né? Para isso tem que estar selecionado. Clico aqui, ó. É o material, né? A lista de materiais está aqui na esquerda, ó. A gente tem vários materiais. PLA, PETG, poderia cadastrar vários outros aqui. Eu tenho cadastrado todos esses aqui, né? Então, quando eu cadastro o material aqui, eu já posso selecionar ele aqui, ó. Então, eu vou selecionar esse rosa, né? Tá aqui. Ele está com 78 milímetros de largura, ou seja, 7,8 centímetros. Então, eu vou aqui, eu vou colocar o bevel, né? Que é como se fosse uma borda. E esse valor de bevel, eu vou colocar 2,5. Vamos ver se fica bom. Eu acho que fica. Vamos lá. Agora não dá nem para reconhecer mais o nome, né? Aí, o que a gente vai fazer aqui é uma base para o nome. Só que para eu poder conseguir colocar o nome aqui em cima, eu preciso converter isso aqui para texto em camadas. Eu poderia criar outro texto, alterar a cor, alterar a fonte e tudo mais, e colocar aqui em cima. Só que tem um jeito automático de fazer isso. Ó. É só vir aqui, ó, converter em camadas. Uma vez que eu converti em camadas, nada mudou aqui, mas na verdade aqui agora tem um grupo, que é o texto em camadas, e agora aparece o botão aqui, ó, adicionar camada. Eu vou clicar aqui, ele já adiciona outro texto agora. Perceba que se eu mudar aqui agora, se eu clicar aqui, ó, cliquei duas vezes, tá, para entrar nesse grupo, e agora eu vou alterar o texto, por exemplo, para Ana. Quando eu altero, ele altera tanto a base quanto o próprio nome, tá? Vou voltar aqui para Sofia. Pronto, voltou. E essa parte de cima, que está selecionada, eu vou trocar para branco, tá? Agora você pode perceber que o problema é que a parte de cima está muito grossa, né? Muito grosseira, não tá legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes para entrar no grupo, selecionei aqui só a palavra Sofia e vou alterar a altura aqui que está de 4 milímetros para 1 milímetro. Pronto, alterei, está aqui, cliquei fora, né? Ó, e a base está com quanto? A base, eu cliquei duas vezes para selecionar a base.
A base está com 2,5. Não, desculpa, está com 4. Eu vou trocar para 2,5 para ficar mais fino. Pronto. Então agora, isso aqui é para ser um... Pode ser várias coisas, né? Mas nesse caso aqui, ele pode ser um chaveiro, por exemplo. Então vamos lá. Pra, sei lá, colocar na mochila, colocar nas chaves. Serve para vários propósitos. Então, para poder colocar a argolinha aqui, a gente pode fazer de uma maneira bem simples. É só vir aqui pegar um cilindro, colocar aqui. Vamos ajustar o raio. Eu vou colocar com 3,5 em cima e 3,5 embaixo. Tá? Eu vou mover ela para ficar bem grudadinho aqui, ó. Mover esse cilindro. Aqui. Eu já vou atribuir logo também o material rosa igual dessa parte aqui. Aqui. Beleza? Deixa eu só ver aqui a posição. Tá na mesma altura. E agora eu vou também colocar a altura aqui para ficar com 2,5. Aqui, 2. Ainda tem um alerta aqui de teste, mas ó, opa, é 2,5. Espera aí, isso aqui não foi planejado para ser assim não, tá? Eu vou colocar com 3 porque depois eu tenho que tirar aquele alerta de lá. Então, vamos lá. 3 e aqui eu também vou mudar para 3 para ficar igual. Beleza, tá ali. Então ficou com essa barriguinha aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou dar Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó. Então o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou diminuir o raio para, sei lá, 1,5 e de novo 1,5. Então vai virar esse pedacinho aqui. O que que eu vou fazer? Agora eu vou apertar a letra M, tá? Para mover. Pronto. Quando eu apertei a letra M, perceba que agora aparecem todos os vértices. Eu posso posicionar o cursor aqui em cima. Perceba que tem uma bolinha vermelha. Quando a bolinha vermelha aparece em cima daquele vértice ali, significa que eu estou usando aquela posição como referência para mover ele. Então, eu vou clicar e vou... Ó, eu não preciso ficar segurando o clique, tá? Eu só cliquei e soltei e agora eu posso arrastar ele. E eu quero que aquele ponto que eu selecionei ali, ele se alinhe com o ponto central do outro cilindro que eu tinha criado. Então, tá ali, ó. Agora, os dois cilindros estão centralizados. E o que eu quero fazer agora? Eu vou aumentar um pouquinho... Opa, deixa eu apertar ESC aqui. Pronto, agora não estou mais movendo ele. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar a altura dele de 3 para 5. Pronto, alterei de 3 para 5. E agora, quando eu alterei para 5, ele vai ficar passando ali para cima, ó. Passou ali para cima. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele um pouquinho para baixo para afundar ele na mesa. Ó, eu puxo para baixo. Eu não preciso ter um controle aqui, ó, exato do quanto eu quero. É só eu puxar ele para a direção que eu quero e digitar o valor. Por exemplo, eu quero mover ele 1 milímetro apenas. Então eu digito 1 e dou Enter. Pronto. Então agora ele está atravessando ali, ó. Perceba que ele está atravessando aquele cilindro. Então o que eu vou fazer agora? Eu seleciono esse cilindro aqui do meio e venho aqui e ativo a opção Peça Negativa. Ó, quando eu fiz isso, perceba que agora ele criou um buraco ali, ó. Só que ele continua visível, né? Ó, dá para ver os raiozinhos ali dele, ó. Então, para poder deixar ele invisível, eu venho aqui e desativo a opção visível. E clico fora e pronto. Então, agora nós temos a argolinha, né, para o nome ali, ó. Então, é isso. Agora, se quiser mudar o nome, por exemplo, colocar aqui de novo, vou colocar Laura agora. Aqui, tá? Agora a argolinha ficou fora. Eu vou selecionar os dois. Para selecionar os dois, eu posso ou clicar e arrastar, assim, ou eu posso clicar nessa de fora, segurar Shift, clicar aqui onde eu sei que está o cilindro. Inclusive, eu vou até agrupar. Eu dou Ctrl G para agrupar e eu vou arrastar ele. Seleciono aqui, aperto M para mover. Vou mover aqui para dentro. Se quiser ver de cima, ó, só clicar aqui no cubo. Opa, aqui. Pronto. Então, você vê que está centralizadinho certinho. E é isso, ó, agora já mudou o nome, né? Então, se quiser mudar, por exemplo, eu quero mais margem aqui na base.
Então você vem aqui, aumenta para, vou colocar 3. Pronto. Então olha aqui, ó. Esse aqui é o nome personalizado. Se quiser também dá para criar outras coisas. Por exemplo, eu vou adicionar muito mais coisas, mas ossinho, por exemplo. Isso aqui não parece um ossinho agora, mas vamos lá. Assim parece mais. Eu vou rotacionar ele aqui em -90 e vou fazer ele apoiar sobre a mesa, porque ele está flutuando aqui. Então, para apoiar sobre a mesa, eu clico aqui no botão e pronto, ele caiu sobre a mesa. Agora, isso aqui é só um ossinho, né? Primeiro eu vou definir a altura dele para 3 milímetros. Pronto, 3 milímetros. E aí, eu vou colocar aqui embaixo a espessura da borda. Aqui está 0. Eu vou colocar uma borda de 1 milímetro, tá? Então, quando eu coloquei a borda de 1 milímetro, ele pegou os 3 milímetros da altura, colocou uma borda aqui de 1 milímetro, então sobrou 2 para a base, tá? E aí, o que que eu posso fazer agora? Perceba aqui que, olha só, eu tenho a borda aqui, eu vou colocar uma cor nessa borda. Eu vou colocar a cor azul royal. Pronto. Então, agora eu vou adicionar também um texto aqui. Esse texto vai ser o costelinha. Costelinha é o nome do cachorrinho que vai receber essa plaquinha. Ou essa placona, na verdade, que ela está com 11 centímetros. Eu vou diminuir um pouco depois. Eu vou diminuir o tamanho aqui para 6. Vou rotacionar também, -90. E vou fazer ela cair sobre a placa. Então, para cair sobre a placa, eu com ela selecionada, com a palavra selecionada, eu clico aqui. Pronto, agora ela já está ali em cima ali, ó. Eu também vou diminuir a altura, porque assim não está bom. Então, vou diminuir para 1 milímetro. De novo, ficou flutuando. Aqui, e o osso agora está muito grande em relação ao nome, né? Está com 11 centímetros, dá para ver aqui, ó. Ó, cadê? Tem que selecionar ele. Aqui, ó, tá com... Agora, especificamente, está com 10 centímetros. Então, eu vou diminuir. Para isso, eu digito aqui, ó. Em vez de 100, vou colocar com 65 milímetros. Aqui. E aí, agora eu vou diminuir a altura também. De 40, vou colocar para 30. Daqui você pode perceber que o ossinho ficou deformado, né? Então, para isso a gente vai ajustar aqui agora, ó, tamanho das orelhas do osso. Orelha é esse bulbozinho aqui, ó. Eu poderia mudar esse nome, talvez eu vá mudar. Por enquanto foi o nome que eu achei. Vamos lá. Vou colocar 6. 6 ficou pouco, então vou deixar 7. Tem que ir testando, tá? Acho que 7 ficou legal. Vou visualizar aqui a partir do topo. Vou apertar M para mover. Vou centralizar aqui. Na verdade, eu acho que é mais legal agora eu mudar a fonte, porque ela vai influenciar. Eu vou selecionar Butterpop também, mas tem várias outras fontes. Eu vou fazer ela de novo cair ali. Pronto. E eu vou selecionar também a cor azul. Opa, ó, estou movendo, eu posso apertar ESC para ele parar de mover. Beleza. É o costelinha. Tá. Vamos supor que isso aqui é exatamente o que eu quero. Ah, tem um outro detalhe também. A borda, ela começa depois que termina a base, ó. Se eu quiser, eu posso vir aqui e trocar, aqui, ó, borda sobe a partir da base ou vai até o chão. Então, olha só, a borda, nesse caso aqui agora, ela pega em volta de toda a base, ó. E agora vamos colocar também uma argolinha aqui para servir para colocar a corrente, né? Então a gente usa o mesmo processo aqui, ó. Inclusive, em vez de criar tudo de novo, deixa eu só pegar esse aqui, vou dar Ctrl C, vim para cá, dou Ctrl V. Deixa eu mover ele para cá. Aí olha só o que eu posso fazer. Eu pego aqui, ó, nesse pontinho do vértice aqui embaixo, eu vou mover ele de modo que ele se alinhe no centro
dessa parte aqui azul. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde é que está o centro. Aqui. Beleza? Só que ele tem que ficar mais grudado, né? Porque se ficar só isso aqui vai ficar muito fraco. Então eu seleciono de novo aqui e agora eu vou travar a movimentação no eixo, porque olha só, eu posso mover livremente. Então se eu quero travar, ó, aqui eu travei no eixo Z da impressora, né? Aqui eu travei no eixo X, quando eu apertei para a direita. Então se eu apertar para a esquerda, eu travo o movimento no eixo Y. Y da impressora, né? Z do sistema aqui. Então eu vou colocar aqui assim, bem aqui. Um pouquinho mais para baixo, aqui. Perceba agora que ele ficou mais alto, né? Ficou mais alto aqui, ó. Então eu vou ajustar. Eu poderia ajustar isso de outra maneira, colocar uma peça negativa aqui, só para poder tirar essa parte aqui que tá entrando aqui, né? Mas talvez nem precise, talvez fique até melhor assim. Eu vou só mudar a cor daqui, ó, de rosa para azul. E tá, eu acho que ficou um pouco grossa demais essa parte aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o raio para 3. Vai ficar um pouco mais suave. É, um pouco melhor. Enfim, dá para personalizar da maneira como ah, você quiser. E deixa eu ver se tem mais algo que eu possa fazer aqui. Não, por enquanto é isso aqui. Na verdade, dá para criar muito mais coisas, tá? Coração. Ó, vou só adicionar aqui as peças. Esse aqui é um escudo, né? Dá para criar estrela, engrenagem. Deixa eu só mostrar um pouquinho mais dessa engrenagem. Então, aqui na engrenagem, por exemplo, eu posso escolher a quantidade de dentes. Aqui tem 20, posso colocar, por exemplo, 40 dentes. Posso escolher a quantidade de braços. Por exemplo, ela está com 5. Vou colocar 3 braços. Espessura dos braços, está com 6, vou colocar 3. Parede interna, 2. Parede externa, cadê? Parede externa, 2 também. Parede interna eu vou deixar 4. Então dá para... tem a chaveta também aqui, ó. Chaveta, largura da chaveta. Tá com 4, eu vou colocar 2. Altura, deixar 1. O diâmetro interno aqui do furo, vou colocar 6. Então dá para personalizar bastante as engrenagens. Na verdade, dá para personalizar muita coisa de tudo aqui. Ainda não está pronto, tá? Em breve eu vou lançar isso aqui, mas por enquanto é isso. Eu queria mostrar uma prévia para deixar aí para vocês verem e também pedir opinião, né, sobre o que vocês acham que deve mudar, se está fácil, se está difícil, o que falta, enfim, o que poderia, o que seria legal de ter aqui, beleza? Quem puder dar essa força aí, dar uma opinião, beleza? Valeu!